Morar bem, ter condições de locomoção e poder comer o melhor dessa terra. Um direito de todos, mas não é a realidade. Uma grande maioria das pessoas vive no limite, mora mal, não tem condições de pagar o transporte público e vende o almoço para comer na janta, porque até o famoso arroz com feijão está com o custo cada vez mais salgado. E para comer fora, por exemplo, o trabalhador paga mais caro ainda. Segundo uma pesquisa realizada em restaurantes de 51 cidades brasileiras, das 10 capitais do Brasil com o custo mais alto do almoço, 6 são do Nordeste. São Luís, no Maranhão, está em primeiro lugar, com o custo médio de R$ 51,91 o almoço. Tá muito caro, tá muito caro. Não, você não consegue, na verdade, se você não tiver não é nem tendo um bom planejamento, na verdade, você não consegue almoçar todos os dias fora. Com o dinheiro cada vez mais curto e o almoço mais caro, como garantir uma boa refeição? É tentar diversificar, né? Substituir um alimento por outro e tentar sobreviver, na verdade. Essa é a realidade. Se você não aceita mais viver no limite, sempre pechinchando e não encontra um caminho certo para mudar essa situação, então não saia daí. No programa que começa agora, saiba como conquistar uma vida regalada, plena e abundante. Olá, seja bem-vindo. Hoje, segunda-feira, 28 de abril. Chegamos aí à última segunda-feira desse quarto mês do ano e você acompanhou nesta matéria, né? A situação de muitas pessoas, a dificuldade até para alimentação em muitos locais e como está a sua vida profissional, sua vida econômica. Quem sabe o ano de 2025 para você ainda não se iniciou, não começou, mas se você se aliar a Deus, tudo pode mudar. Nós vamos falar muito sobre a aliança com Deus. Hoje, segunda-feira, o Congresso da Prosperidade está aí à sua disposição. Vamos falar a respeito do grande clamor que estamos fazendo, que vamos fazer o dia todo, em todos os horários, pelos endividados. Mas eu gostaria de trazer desde já a nossa central de atendimento espiritual à sua disposição, que é o 48 3216 6162. Telefone e o WhatsApp é o 11 3573 3500 para áudio ou texto. Você pode agora entrar em contato com a nossa equipe. A plataforma na internet é pastoronline.com. Tá certo? Nós estamos aí com uma equipe de plantão para lhe ajudar neste momento. Bem, nós vamos agora com o quadro O Povo Fala. E a enquete, realmente a enquete aí que causa aí uma controvérsia nas opiniões, ela fala a respeito se vale mais a pena pagar as dívidas ou fazer as compras que têm que ser feitas no mês. Acompanhe. Para mim, um emprego é o suficiente. Seria muito importante, né? Qualidade de vida. Estou começando a empreender e eu trabalho. Diante as dificuldades e o aperto financeiro, o que você escolhe? Pagar uma dívida ou fazer a compra do mês? Nós vamos às ruas saber das pessoas o que elas decidem a respeito. Com certeza a compra do mês, né? Por causa que a gente tem filhos, né? Quando a gente tem filhos, a gente não pensa em dívida, né, no caso. E as contas, a dívida, como é que ficaria? A gente vai ter que dar um jeito, né? A gente sempre vai prolongando. Se tem jeito de prolongar, a gente prolonga. No caso que eu já fiz isso, já em outras épocas, já fiz isso muitas vezes. A compra do mês, com certeza. E por quê? Porque ninguém é preso por fazer dívida. Basicamente, no Brasil hoje, a dívida é um mecanismo para vários empresários conseguirem manter os seus negócios e abrir novos negócios. Pagar a dívida. E por quê? Ficaria melhor, limparia meu nome, né? E daria para comprar coisas futuramente, né? Melhor, com o nome mais limpo. E quando você precisar de parcelar alguma coisa, você não estaria com o nome sujo. Eu preferi ficar no nome sujo, entendeu? Até porque a pessoa ficar sem alimento, já seria muito difícil para mim, para a família, para as crianças, entendeu? Eu decidiria pagar minha dívida, que só assim eu teria com o meu nome limpo e compraria no crédito.
Então você ia estar sempre ali no rotativo. Com certeza, no rotativo, porque a vida é assim, né? A gente consome hoje para pagar amanhã, trabalha amanhã para pagar depois de amanhã. Se o senhor tivesse de escolher entre pagar uma dívida que está ali prestes a sujar o seu nome ou fazer a compra do mês, o que o senhor escolhe fazer? No momento que eu tiver com fome, eu vou fazer minhas compras. A dívida deixa para depois. Deixa sujar o nome. Já passei por essa situação. E o que você decidiu? Comprar o que comer, né? Ficar com fome. E a dívida? Ficou com o nome sujo? Fiquei. É isso mesmo. Pelo que vimos através das respostas, a maioria das pessoas prefere fazer as compras, encher a despensa e deixar as dívidas para pagar depois. Uma dura escolha, mas é a partir daí que vem a inadimplência e o nome sujo. Agora eu volto com o senhor nos estúdios. Estão aí as opiniões e qual a sua opinião? Vale mais a pena fazer as compras do mês que tem que ser feitas ou pagar as dívidas, né? Quer dizer, muitas são as pessoas... Pastor Alves, que está aqui conosco, da nossa Universal ali do Ipiranga, em São José. Muitas são as pessoas que estão neste dilema, não sabem se avançam, não sabem se quitam dívidas, estão perdidas, mas com Deus ela vai ter a direção certa. Muito bom dia. Bom dia, pastor Sérgio e todos os amigos que estão acompanhando essa programação. É verdade, quando a pessoa está longe de Deus, ela não tem a direção certa para fazer a melhor escolha. Mas quando ela se volta a Deus, com certeza, Deus vai dar a melhor escolha para ela. Por esta razão que hoje, segunda-feira, então, nós estamos realizando o clamor pelos endividados. Daqui a pouquinho, então, o primeiro horário, 7 da manhã, você pode se organizar, creio que dá tempo para você, ou então às 10 da manhã, a segunda palestra, ao meio-dia, o terceiro horário, 15 horas, o horário da tarde, cair da tarde, 18 horas, Bispo Jean Paulo, inclusive, estará neste horário, e juntos eu vou estar com você às 19h30. Vamos levantar um grande clamor. Muito importante que você coloque num papel o valor das dívidas, dos compromissos que você tem que saldar pela frente, os que ficaram para trás, que você não conseguiu pagar, e os que estão pela frente também. E vamos apresentar a Deus. Você que deve a bancos, a agiotas, você que está com dívidas em lojas, você que deve a um amigo, você que deve a um familiar, enfim, coloque num papel todos os valores e nós vamos apresentar a Deus e eu tenho certeza que este clamor vai abençoar a sua vida. Avenida Mauro Ramos, 1310, hein? Hoje, então, este clamor muito importante e estaremos também realizando a bênção para os profissionais da área alimentícia, tá certo? Isso vai acontecer em todas as Universal, você pode procurar pelo site o endereço mais próximo, que é universal.org/localizar. Este site aqui, ele está à sua disposição e em todo o estado de Santa Catarina nós temos hoje o Congresso da Prosperidade. Como ali, né, Pastor Alves? Ali no bairro do Ipiranga, em São José. Com certeza, nos mesmos horários, às 7h30 da manhã, às 10, ao meio-dia, às 15, às 18 e às 19h30, na rua Otto Júlio Malina, 1783, bem ali no coração do Ipiranga. O Josimar chegou ao Congresso da Prosperidade com Deus com uma dívida de cerca de R$150 mil. Então você vê a situação que estava o Josimar. Mas entenda como que Deus trabalhou na vida dele quando ele o buscou, quando o Josimar se aliou a Deus. A falta de condições financeiras tem tirado o sono de muitos brasileiros. Como ter qualidade de vida se não há condições de dar o básico para a família? Como ter paz se há uma dívida impagável? Essa era a situação do Josimar. Olá, Josimar, seja bem-vindo. Conta pra gente a sua história. Minha vida financeira antes era uma vida de derrota, um fracasso. Queria ter as coisas e não conseguia. Adquiri uma dívida de R$150 mil. Por conta dessa dívida, não dormia, não progredia no meu trabalho. Perdi várias noites de sono, buscava soluções, mas não conseguia encontrar. E acabei me endividando mais ainda, usei meus cartões, não consegui pagar e virou uma bola de neve. Sem paz, totalmente sem paz, todo endividado. Josimar, qual foi a pior situação que você vivenciou? Minha pior situação foi quando eu tive que mandar meu filho para a casa da minha sogra para poder criar ele. Porque eu já não tinha mais condições, já estava faltando um básico em casa. E isso me constrangia, me revoltava e eu não via saída.
Tive que mandar ele para casa da avó para poder eles criarem. Esse foi meu fundo de poço, não arcar com as despesas da minha casa. Como foi que você conseguiu dar a volta por cima? Ouvindo uma programação na TV, eu ouvi um testemunho. E esse testemunho batia com o que eu estava vivendo. E aí eu vim para a Igreja Universal e passei a colocar em prática o que eu ouvia do homem de Deus, todas as direções. E aí a minha vida foi mudando, degrau por degrau. Após a aliança com Deus, como é que está a sua vida hoje? Após a aliança com Deus, a minha vida foi restituída. Deus me deu paz, me deu condições de trazer meu filho de volta para vir morar comigo. Hoje não falta nada em minha casa. Como que eu quero, dou o que eu quero para ele veste bem, tenho paz em casa, tenho uma vida abençoada, tenho minha esposa, a gente vive bem, a gente sai, a gente viaja, a gente tem uma comunhão com Deus, eu com ela, a gente vem para a casa de Deus, usar a fé. Hoje não me falta nada, quitei todas as minhas dívidas, tenho minha casa própria, tenho meu carro próprio, sou gerente de uma grande empresa de transporte. Hoje não me falta nada. E o mais importante de tudo é a paz, é o Espírito Santo. Esse eu não troco por nada. Josimar, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Se você se identificou com a vida do Josimar, você viu que é possível sim ter uma vida próspera. Basta fazer uma aliança com Deus. Voltamos com o senhor aí no estúdio. Portanto, está aí o Josimar hoje transformado, caminhos abertos, quitou as dívidas. Hoje tem a prosperidade com Deus. No seu interior tem paz, tem a presença de Deus e nos seus caminhos profissionais o sucesso. Hoje, então, estamos realizando o grande clamor, clamor pelos endividados, com a bênção para os profissionais do ramo alimentício. Diante do cenário de instabilidade econômica, fazer parte do imenso grupo de endividados tem se tornado cada vez mais comum entre as pessoas. Enquanto as más notícias apontam para um número maior de pessoas endividadas, existem aqueles que estão conseguindo sair da prisão das dívidas. Tudo isto é possível, pois a palavra de Deus tem boas notícias. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. E emprestará a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. Deuteronômio 28, 12. Você tem sido escravo de dívidas? Escreva em um papel e traga para um clamor para determinarmos que você seja livre das dívidas. O clamor por todos os endividados. Na oportunidade, teremos uma bênção para todos os que trabalham no ramo alimentício. Então tá aí, hoje clamor pelos endividados com a bênção nesta área, né? Na área aí do ramo alimentício. Você cozinheira, você chefe de cozinha, você auxiliar de cozinha, balconista ou empreendedor. Você que tem aí a sua loja, você que tem aí a sua lanchonete, o seu restaurante, você que trabalha direto ou indiretamente com a área, com o ramo alimentício, hoje você vai ter uma bênção especial. Tanto os CLTs quanto os empreendedores que estão nesta área. Mas é claro, o Congresso, Pastor Alves, da Prosperidade com Deus está à disposição de todos os profissionais de todas as áreas. Hoje, então, este clamor pelos endividados, porque se essa pessoa vencer as dívidas, então ela fica com a cabeça mais tranquila e ela tem ali como investir em vitórias maiores, não é verdade? Com certeza, pastor Sérgio, a pessoa tem mais disposição porque ela tira esse peso de cima dela, porque só quem está endividado é que sabe o peso que ela carrega de poder saldar as suas dívidas. Então vamos agora a mais resultados de pessoas que têm participado do Congresso da Prosperidade com Deus e estão vencendo pela fé. Imagens de dar água na boca, pratos coloridos e saborosos.
E é claro que não poderiam faltar os 2 ingredientes mais queridinhos e indispensáveis do Brasil: o arroz e o feijão. Ver tudo isso prontinho é um convite para se sentar e saborear. Mas você já parou para pensar no longo caminho que esses alimentos percorrem e quantos profissionais de áreas diferentes são necessários para que eles cheguem à mesa do consumidor? Sou chefe de cozinha, que nós preparamos o melhor para nossos clientes. Temos pessoas que vão buscar para a gente preparar tudo com muito amor e carinho. Temos nossos garçons e tenho o prazer de servir a todos. O Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo e possui mais de 5 milhões de estabelecimentos agropecuários, de acordo com o IBGE. E são os agricultores os principais responsáveis por preparar a terra, plantar, cuidar e colher. Os animais, como frangos, porcos e gado, também recebem cuidados especiais para garantir uma boa produção de ovos, leite e carne. A eficiência no setor coloca o Brasil como o 4º maior produtor de grãos e o maior exportador de carne bovina do mundo. Na época da colheita e do abate dos animais, muitas pessoas trabalham para destinar produtos de qualidade às principais distribuidoras das capitais brasileiras. Atualmente, o transporte de alimentos no país é feito por meio de cerca de 3,5 milhões de caminhões presentes em rodovias, de acordo com a Secretaria Nacional de Trânsito. Nos supermercados, o trabalho é de formiguinha. Os colaboradores estão sempre atentos para manter as prateleiras abastecidas. Nas feiras, é possível encontrar produtos fresquinhos. E para aqueles que não têm tempo de cozinhar, contar com os restaurantes e lanchonetes é o meio mais rápido e fácil para matar a fome. Afinal, quem não gosta de uma comidinha pronta? Mas quando o assunto é comer fora, bom prezar por pratos saudáveis, uma recomendação dos nutricionistas. Sabemos que hoje, com a rotina corrida de todo mundo, não é possível todo mundo, levar a sua marmita ou tá fazendo a sua refeição em casa da maneira como deveria ser feito. Então aqui vão algumas dicas. Restaurante, buffet livre é sempre uma boa opção, porque tem uma variedade enorme de saladas, então sempre começar por essa parte. A gente também sempre encontra nos buffets alguma proteína que seja assada ou grelhada, que são melhores opções. E uma dica que eu sempre dou para os meus pacientes: deem uma olhada no buffet e ver o que ele tá ofertando, para ver decidir o que tu vai querer consumir. Por exemplo, tem purê de batata, tem macarrão, tem arroz, e assim tu definir um tipo de carboidrato para estar consumindo, sem pegar um pouquinho de cada e assim extrapolar as calorias e querer provar o cardápio inteiro. A indústria de alimentos e bebidas cresceu 10% em faturamento e atingiu 11% do PIB em 2024. Atualmente, o setor de alimentação fora do lar emprega mais de 4 milhões de pessoas. 57% das contratações formais no ano passado foram de trabalhadores com idades entre 18 e 24 anos. Apesar do crescimento no setor de forma acelerada, as melhorias na gestão ficam a desejar. Muitas empresas do setor alimentício enfrentam dificuldades para manter o controle da produção, dos estoques e do atendimento aos clientes. Se você é do setor alimentício e quer fazer a diferença na sua carreira, hoje, 28 de abril, venha participar de uma palestra extraordinária. E na oportunidade, todos os profissionais do ramo alimentício irão receber uma bênção especial. A entrada, o estacionamento e a escola bíblica infantil são gratuitos.
Nome da senhora? Magda. E a Vitória, dona Magda? Então, bispo, eu sempre tive um sonho de conquistar minha casa própria, né? Eu moro de favor com a minha irmã, na casa da minha irmã, e com a minha mãe. E eu sempre tive esse desejo, um dia eu vou conquistar o meu apartamento, minha casa própria. Só que, assim, eu não queria casa, eu queria apartamento. Eu sempre especificava. Eu falava para as pessoas, elas assim, é muito caro, tu não vai conseguir. E aí, até então, eu não fazia a corrente de segunda-feira. E aí, teve um dia, ouvindo as pregações, eu disse, eu vou começar, ouvindo os testemunhos pela rádio, disse, eu vou começar a fazer a corrente de segunda-feira. Eu quero ver o poder de Deus na minha vida. E aí, eu comecei a fazer. Eu tenho menos de um ano que eu estou fazendo essa corrente. E chegou essa campanha da afronta, e eu disse, agora é a minha vez. E eu disse, meu Deus, o Senhor tem que honrar. E assim, bicho, foi tão de Deus que eu conquistei, porque eu não tinha condições de comprar, e nem muito menos à vista. E eu disse, aí dentro de mim, e agora, meu Deus? Eu agi a minha fé, e agora? E aí eu peguei e falei, aí Deus falou, vai que eu sou contigo. Essa afronta, ela vai cair. Bispo, para a honra e glória do Senhor Jesus, eu comprei o meu apartamento à vista. Tomou posse. Tomei posse. Eu disse, meu Deus, o Senhor não me trouxe aqui para eu ficar só vendo e a coisa não acontecer. Senaqueribe se levantou e ele caiu. Então, esse diabo ele vai ter que cair também. Quer dizer, de moradora de favor a proprietária do seu apartamento. A proprietária do meu apartamento. Menos de um ano fazendo na corrente da prosperidade com Sim, Deus. senhor. E até eu vinha na corrente e falava, se o senhor quiser, o senhor me abençoa. Eu vinha de quarta, eu venho de quarta a domingo. Tá bom, eu vou lá, eu vou fazer, mas se o senhor quiser, o senhor me abençoa. Só que aí comecei a ouvir a pregação, Deus é o Deus do impossível. E eu não vou aceitar fazer mais uma corrente só para dizer o que eu estou fazendo. Não, eu quero ver o poder do Senhor na minha vida. Bicho, foi tão forte que quando eu entrei, vi 2 apartamentos. Um eu não gostei e era mais caro, e esse que eu comprei, quando eu botei o pé no apartamento, Deus falou, é esse que eu vou te dar. Te deu a certeza. Deu a certeza. Aí o corretor pegou e falou, tu vai fechar assim, calma, eu preciso, né, resolver umas coisas. Ele assim, tem que ser hoje, senão eu vou trazer outra pessoa para ver. Eu disse, não, espera só um pouquinho. Até segunda-feira eu te dou a resposta. E chegou segunda-feira, eu falei, eu vou ficar, eu vou fechar. Amém. Deus te abençoe. Amém. Bem forte para Jesus. Graças a Deus. Rodrigo, Congresso da Prosperidade, antes e depois do Congresso na sua vida. Bispo, queria frisar que eu fiquei 6 anos na igreja, né, e não fazia o Congresso. Né? Trabalhei 15 anos numa empresa, onde virava à noite trabalhando, né, chegava às 8 horas de um dia, só saía às 6 horas da tarde do outro dia, né? Falta de esforço não era, mas a vida toda enrolada, né? Dívidas com cartão de crédito, prestação de carro atrasado. Teve uma situação onde a minha filha queria uma fruta e não tinha uma fruta para dar para ela, né? E isso para um pai é uma humilhação muito grande, porque trabalhava muito, só que não via o fruto do trabalho, né? E a gente recebeu um convite, né, para vir no congresso, e vindo, Deus deu uma direção para mim trabalhar com móveis planejados. Só que, como o senhor estava na oração, eu não conseguia enxergar, e tinha medo, porque eu estava estabilizado nessa empresa, né? E eu relutei por 1 ano. 1 ano, Deus deu a direção, nada mudou, porque eu não tomei uma atitude, né? Fiz um voto, fiz uma fogueira santa, e a partir dessa fogueira santa, tudo mudou, né? Aquele medo saiu imediatamente, né? Eu comecei a trabalhar, fui lá pedir demissão do trabalho, 15 anos, não queria saber se eu ia receber alguma coisa ou não, e aluguei um espaço e comecei a trabalhar. 5 meses depois, pandemia. Pandemia veio e agora, né? Só que eu tinha certeza do altar, né? Aí eu já não tinha mais medo. E trabalhei muito, bispo, na pandemia. Trabalhei, Deus botou muito trabalho. Não faltou trabalho na pandemia, né?
Não faltou trabalho tanto que a gente conseguiu comprar um terreno, né, e construímos a nossa sede própria. Aí vindo no congresso, né, fazendo o congresso, a aliança, o pacto, Deus deu mais uma direção para ter mais uma renda, né? Eu tinha um carro que eu gostava muito, né, que era um sonho de um carro que eu tinha. Deus deu a direção de eu vender esse carro e construir kitnets em cima da minha empresa. Eu fui lá e vendi, e hoje, desse carro que eu vendi, construí, eu recebo um carro zero todo ano através dessa direção, com esses aluguéis. Construiu, né? As kitnets? Construí. Aí, a partir disso, comprei mais 3 terrenos e ontem entreguei mais 2 residências de aluguel. E para quem não tinha uma fruta para dar para a filha comer, minha esposa não vai mais precisar trabalhar, graças a Deus. E Deus tem honrado, bispo, tem honrado. Eu consegui enxergar. A partir do momento que os meus olhos Deus se mostrou, você. Eu não tive mais medo. Eu coloco o pé e Deus coloca o chão. Tem valido a pena, né? Muito a pena. Graças a Deus. Fique firme, bem forte para Jesus. Portanto, assim como essas pessoas estão vencendo, você também pode vencer. Agora, você tem que agir a fé como essas pessoas estão agindo. Venha receber a nova aliança do pacto do ano de 2025. Hoje, segunda-feira, 28 de abril, se você ainda não tem, gratuitamente receberá. Às 7 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 15, 18, o Bispo Jean estará, e juntos eu estarei com vocês às 19h30 no Congresso da Noite, Avenida Mauro Ramos, 1310. Uma aliança como essa, gratuitamente, estará à sua disposição, com a frase Aliança com Deus em hebraico, cor ouro branco, e você então gratuitamente receberá, tá certo? Você é o nosso convidado, Avenida Mauro Ramos, 1310. Pastor Alves, ali então no Ipiranga. Nos mesmos horários, ali na rua Otto Júlio Malina, 17h83, às 7h30 da manhã, às 10, ao meio-dia, às 3 da tarde, às 18 e às 19h30. Para mais endereços, o site é universal.org/localizar. A questão é a seguinte: até quando você vai ficar apenas acompanhando o nosso programa e não vai agir a sua fé? Fé não é o que nós falamos, fé é o que fazemos. Fé tem que ter atitude, e eu tenho certeza que Deus te buscou através desse programa, tá certo? Clamor pelos endividados hoje, esperamos por você. Que Deus abençoe, até logo mais.